Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de agosto, bem como o encerramento da semana, então focando um pouco mais ali no gráfico semanal. A Rent 3 é um destaque realmente muito positivo dessa semana, alta de 6,89% na semana, e principalmente por ter fechado acima de uma resistência que ela vinha com certa dificuldade na faixa dos 35 e 35. Não só fechou acima, como fez máxima histórica novamente. A ação segue aí com um objetivo um pouco maior para a faixa dos R$40, que seria a próxima resistência de número redondo, porque não tem resistência pela frente a Rent 3. Mas é um ativo que, pelo gráfico diário, focando no curto prazo, não estaria comprando esse rompimento. Não estaria comprando esse rompimento, estaria aguardando ou algum tipo de correção, seja ela no preço, a partir da próxima semana, ou no tempo, ela ficar um tempo mais aqui de forma lateral para gerar algum tipo de compra na ação. Então, nesse momento, não efetuaria compra, apesar da tendência de alta de médio prazo, longo prazo, curto prazo, tudo alinhado para cima. Não vejo como ponto, pensando na operação de curto prazo, não vejo como um ponto mais interessante de entrada. Se fosse pensar no médio prazo, abriria até a possibilidade de entrada em 36,77, botar o stop aqui em 32, em R$32,78, uma operação mais longa, uma operação aí nesse ativo em torno de 10,9%, só que o objetivo vai terminar extrapolando um pouco os R$40, seria 40,76, projetando o risco dessa operação para cima. Então eu fico um pouco mais para aguardar alguma operação de curto prazo nessa ação, dentro desse cenário favorável de alta que ele tem. CTIP 3, que passou um tempo ali com dificuldade de subida, deixa eu colocar aqui as médias corretamente, gerou uma semana boa, alta de 4,26%, fechamento acima das médias, algo bom, um bom fechamento acima das médias. A operação da máxima dessa semana é algo mais positivo, porque aqui ela gerou um pequeno pivô de alta, e tudo isso, se a gente pega o gráfico mensal dessa ação, ela está em tendência de alta de longo prazo, ela passou por uma correção um pouco maior, uma correção de um pouco maior do que 61,8% do que havia subido do último movimento. E aí, agora a ação pode fechar um mês acima de novo da média móvel exponencial de 3 períodos. Enfim, é um ativo que eu destaco para acompanhamento aí de possíveis operações de curto prazo. Ela teve um único movimento de alta rompendo uma série de resistências. Então, a partir desse momento, eu aguardo algo parecido com o que eu comentei na Rent 3. Uma lateralização, uma correção no tempo ou uma correção mesmo no preço para gerar alguma sinalização de alta e uma compra em seguida aí na CTIP 3. Mas voltou a ficar com um cenário favorável para a ponta compradora, a CTIP 3. O GPA 3 fechou a semana não necessariamente em alta forte, 0,65%, mas é um ativo que deu uma recuada no preço. De tudo que tinha subido, ela recuou aí 50%, bateu no topo anterior que era resistência, agora funcionando como suporte, mudança de polaridade, e gerou a formação desse martelo padrão de reversão dos candles. Uma das estratégias, usando só o gráfico semanal para uma entrada, seria comprar a superação da semana, 44,90, 44,91, e colocar o stop abaixo da mínima desse martelo, 43,14 seria o stop, com risco aí em torno de 3,9%, o objetivo da operação ficaria em 46,68, que é abaixo ainda da máxima que ela atingiu em 48,66. O que me mais desanima em relação a essa operação, primeiro, ali no gráfico diário não conseguiu fechar ainda acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Seria importante não só ter a oscilação, mas o fechamento na próxima semana de algum pregão acima dessa média móvel de 13, que está em 44,91 no diário. E outro ponto principal é que, se eu pego a tendência de alta dessa ação pelo gráfico mensal, eu observo um longo movimento de alta, com a perda da mínima do mês aqui anterior, que já não é um sinal bom, afastamento em relação à média, uma tendência sem muita correção, então é um ativo com risco maior para pensar em compra de médio prazo nesse momento. Então teria que focar mais no curtíssimo prazo mesmo, então eu ficaria um pouco de fora dessa operação, que eu comentei que tecnicamente não estaria errado, pelo gráfico semanal. Ainda bem que a operação é de 3,9%, então com uma operação menor, que é uma operação maior nessa ação, com esse nível de tendência lá em cima no mensal, eu prefiro ficar de fora aguardando uma correção mais longa no preço desse ativo.
SUS B5 é outra ação que fechou a semana muito bem, a alta de 14,25%. Nós temos um acompanhamento nesse ativo, mas depois de uma sequência forte de baixa, tem topos e fundos descendentes, que formou um fundo no gráfico semanal e com bastante espaço em termos de ter um repique de alta aí maior, podendo até no curto prazo buscar, curto a médio prazo, buscar a faixa dos 6,13. Mas um primeiro desafio ficaria ali perto da região dos R$5, um primeiro desafio que ela tem pela frente, até no gráfico diário tem resistência em 4,85. Outra ação também que fechou a semana gerando uma sinalização de alta pelo gráfico semanal foi a HRTP3 com alta de 21,14%. Também é uma ação que no médio prazo está em tendência de baixa, assim como a SUS B5 que acabei de mencionar. Essa tem um desafio um pouco mais próximo. A SUS B5 seria mais interessante para pensar em compras aí de curtíssimo a curto prazo, inclusive a gente tem um em andamento. A HRTP3 tem um desafio na faixa dos R$5, já está muito em cima dessa região, e depois disso seria um outro objetivo ali perto da média, na faixa de R$5,83, que coincide aqui com essa região de fundo anterior, 5,83, 5,85. Mas é uma ação que depois desse movimento de alta pode trazer alguma oportunidade após algum movimento de correção pelo gráfico diário e um fundo ascendente nela, tentando pegar aí um repique de alta um pouco maior na ação. E a outra é a BTOW3. Então são três ativos que estão em tendência de baixa e de um prazo maior, mas passando por um repique de alta de curto prazo. SUS B5, HRTP, BTOW3. Então nesses ativos o que eu acho mais interessante é a SUS B5. Depois seria aí uma BTOW3 que teria ali um espaço superando esses 7,97. Um próximo objetivo seria na faixa de R$ 8,72. A ação vai se sustentando bem acima da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico semanal, alta na semana de 8,9%. O ideal para pensar em alguma entrada nessa ação é que ela deu uma bela patinada aqui entre essa média móvel exponencial de 13 períodos e a região dos R$ 8, para depois comprar algum candle de força fechando acima de R$ 8. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Desejo a todos um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.